Pessoal, como todos vocês estão sabendo, a reforma tributária ela foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados. Uma votação recorde de 375 votos a favor contra 113, né? Então foi um placar muito folgado para o governo. Mas o que é que muda com a aprovação dessa reforma? Lembrando que como ela foi aprovada pela Câmara, agora essa reforma vai ser analisada pelo Senado Federal, vai passar primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça, certo? Para depois ir a plenário. Vamos lembrar que a CCJ lá no Senado é presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que é aliado do governo federal, né? Apesar de algumas investidas, algumas pedidas que ele faz, mas ele é ali um aliado do governo federal. Mas o que que muda, gente, com a aprovação dessa reforma? A princípio, gente, essa reforma tributária ela tem como principal causa, digamos assim, a simplificação do sistema tributário. A gente sabe que o sistema tributário brasileiro é ruim, é um sistema tributário muito confuso, é um sistema tributário bagunçado, e isso é fruto, gente, de um atraso que a gente tem nesse assunto, né? A gente sabe que nos últimos anos foi criado aí muitos impostos, né? E isso acaba deixando o sistema tributário muito caótico, né? E não é caótico só para o contribuinte pessoa física, é também caótico para o contribuinte pessoa jurídica, ou seja, as empresas também sofrem muito para tentar entender essa reforma tributária e principalmente os mais pobres, né? Que também praticamente não sabem direito sobre a estrutura tributária brasileira. E além disso, gente, tem um outro agravante que o nosso sistema tributário é um sistema ainda muito regressivo, né? Ou seja, o mais pobre paga mais imposto do que o mais rico, né? Então, além de ser uma barafunda, além de ser uma bagunça, é um sistema tributário regressivo. Mas a princípio, o que, é que vai mudar com a aprovação dessa reforma tributária aí do governo Lula? A princípio, gente, ela vai deixar o sistema mais simples. Por exemplo, essa reforma tributária, ela acabou aí com 5 impostos, né? Vou só aqui relembrar para vocês quais são esses impostos que vão deixar de existir. Eu acho muito difícil essa reforma não passar no Senado. Vai ter aí alguma resistência dos senadores mais bolsonaristas e tal, mas eu acho que vai passar. A gente sabe que no Senado a resistência ao governo federal é bem menor, né? Então, assim, essa reforma, basicamente, ela acabou com 5 impostos: PIS, COFINS, IPI, ISS e o ICMS, né? Vamos lembrar que a gente estava tendo aí uma resistência de alguns prefeitos, alguns governadores, justamente porque essa reforma ela acaba com o ISS e o ICMS. O ISS, perdão, o ISS, que é um imposto que ele é recolhido diretamente para as prefeituras, certo? E o ICMS que vai para os estados. Então a gente teve aí a resistência, principalmente de prefeitos de grandes capitais, que são os que mais arrecadam com ISS, e também dos governadores. E tem uma outra questão, gente. Essa reforma tributária, querendo ou não, ela acaba com a guerra fiscal. Porque a gente sabe que atualmente nosso sistema tributário ele é tributado na origem. Ou seja, aliás, ele é recolhido e vai para a origem, melhor dizendo. Ou seja, se eu compro uma televisão aqui no Ceará, o imposto dessa televisão que eu pago vai para a origem, ou seja, da onde aquela televisão veio, no caso São Paulo, por exemplo. Não é à toa que o estado de São Paulo é o estado que mais arrecada imposto no país, né? Porque toda a boa parte da malha industrial, digamos assim, está no estado de São Paulo. Então, se eu compro um produto aqui no estado de Ceará e esse produto é fabricado em São Paulo, então o imposto que eu pago em cima desse produto vai para a origem, ou seja, vai para São Paulo. E essa reforma tributária ela acaba com isso. E a gente sabe que imposto na origem causa aí uma guerra fiscal entre os estados. E, consequentemente, isso causa uma desigualdade na arrecadação. Então, um ponto positivo que eu acho é que, além da questão da simplificação, que essa reforma tributária vai deixar o sistema tributário um pouco mais simples, né? Vai acabar com a guerra fiscal. E isso vai ser confortável para o próprio governo federal. A gente sabe, né, que atualmente os estados do Sudeste, por exemplo, São Paulo, Rio e Minas, eles têm muita força
né, nessa guerra fiscal, e enquanto outros estados que estão aí amadurecendo a sua indústria ainda não têm essa força. Então isso vai dar aí um equilíbrio fiscal nessa guerra. Mas a simplificação, gente, ela é boa ou é ruim? A princípio é boa. Não posso dizer aqui, sem responsável, de dizer que a simplificação no sistema tributário é ruim. Ela é boa, sim. Só que, a princípio, gente, a reforma tributária, ela não é uma reforma progressiva, certo? Ela, para não dizer que não teve ali um pingo de progressismo na reforma, essa reforma tributária, ela vai permitir, por exemplo, que jatinhos, helicópteros, iates, esses veículos que atualmente não pagam imposto, vão começar a pagar uma alíquota, né? Como qualquer cidadão paga. Por exemplo, se eu tenho um veículo particular, eu pago o IPVA, por exemplo, né? O cidadão comum paga o IPVA. E nessa reforma tributária, o cara que tem um iate ou a mulher que tem um helicóptero vai começar a pagar ali uma espécie de PVA do veículo, naquele veículo, né? Isso é bom, certo? Só que não é ainda a reforma dos sonhos, não é ainda uma reforma que a gente do campo progressista defende, ou seja, não é uma reforma progressiva, né? A princípio vai ter um alívio, certo, da carga tributária. A gente sabe que além do sistema tributário brasileiro ser uma barafunda, ou seja, ser uma bagunça, é um sistema totalmente regressivo, né? E essa reforma tributária vai ter como objetivo aliviar essa regressão, certo? Porque a gente não pode ser inocente e achar que essa reforma é progressiva, que ela vai causar grandes mudanças no sistema tributário, que ela vai causar algum equilíbrio, um certo equilíbrio, certo? Principalmente para acabar com a guerra fiscal, mas isso entre os estados. É uma coisa que não vai atingir diretamente a pessoa física, mas é uma reforma que é o primeiro passo. Eu vejo que essa reforma, apesar de ainda ser muito conservadora, ela é um primeiro passo aí, né, para a gente mudar esse sistema tributário que realmente é muito caótico. E o interessante, gente, é que a aprovação dessa reforma, uma reforma bem conservadora, ao meu ver, apesar de aliviar ali um pouco, né, o nosso sistema tributário, mas é uma reforma conservadora na minha análise, certo? Ainda faltou um pouco mais de ousadia do governo federal também para aprovar uma reforma um pouco mais progressiva. Mas a aprovação dessa reforma conservadora já foi o suficiente, por exemplo, para a bancada do PL se degladiar entre si. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque os deputados do Partido Liberal, a legenda do Bolsonaro, eles estão brigando entre si porque durante a votação da reforma, cerca de 20 deputados federais deram seus votos favoráveis à medida, ou seja, votaram com o governo do Lula. Esses 20 deputados, perdão, tem causado aí, né, uma espécie de autofagia na extrema-direita, gente. Eu particularmente torço pela briga, né? Eu torço pela briga. E a gente até publicou no cafezinho uma matéria sobre isso, né? A gente publicou lá. Liderados por Jair Bolsonaro, deputados federais do PL armaram um barraco num grupo de WhatsApp da bancada. A autofagia da extrema-direita, com direito a xingamentos, acusações e ameaças de desfiliação em massa, ocorreu. Desculpa, gente, mas porque isso aqui é muito engraçado. Ocorreu 72 horas depois da aprovação da reforma tributária na Câmara. Como se sabe, 20 deputados do partido votaram com o governo Lula. Com o barraco armado, o líder do partido na Câmara, o Altineu Cortes, que é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, ele bloqueou o grupo. Ou seja, ninguém mais podia escrever no grupo porque o negócio estava feio. De acordo com informações do Globo, a briga começou quando o deputado Vinícius Gurgel, que é do PL do Amapá, reclamou da perseguição de extremistas contra os parlamentares que votaram pela aprovação da reforma. Isso aqui é a prova de que nem todo o PL é bolsonarista, né? Apesar de 75 deputados terem votado contra a proposta, mas teve 20 aí que votaram com o governo. Aí, gente, é engraçado que o deputado Vinícius Gurgel ele disse o seguinte lá no grupo de WhatsApp: só não fica ofendendo nas redes sociais quem vota de um jeito, então peço respeito, cada um tem seu eleitor, né? E aí ele continua dizendo o seguinte: não sou esquerda nem de direita, sou um conservador somente. Um conservador de direita, né, amigo?
Se quiserem pedir minha suspensão de comissões, expulsão, do jeito que vier tá bom. Não é comissão que vai me eleger. Aqui ele está demonstrando que é um deputado independente, né? Ou seja, ele já tem seus votos e que não precisa do PL para se reeleger, por exemplo. Em resposta, a bolsonarista Júlia Zanata, que é uma bolsonarista ferrenha, tá, gente? Ela é do PL de Santa Catarina. Ela escreveu o seguinte: não sei por que tanto choro. Se tinham tanta certeza do voto, por que estão se explicando até agora? Aí na sequência o deputado Juninho Amaral, que é do PL de Minas Gerais, também outro bolsonarista ferrenho, ele saiu em defesa da Zanata, gente. Ele escreveu o seguinte: essas tentativas de justificar o voto aqui no grupo da bancada fica parecendo que nós, bolsonaristas, somos otários para acreditar que se trata de um posicionamento verdadeiro a favor do texto. Me ajuda aí, como se ninguém soubesse como funciona. E aí, gente, o Gurgel teve que se defender, né? Só que nessa resposta aqui ele deu pro Júnior Amaral, ele não deu pra Zanata. Ele disse o seguinte: amigo, pede minha expulsão. Aqui não tem clima mais com vocês. Tristeza vocês terem vindo pro PL. Aí o André Fernandes, que é o deputado federal aqui do Ceará, que também é um bolsonarista ferrenho, ele se meteu na briga e perguntou: vocês quem? E o Gurgel respondeu: você, amigo, é um deles, pede expulsão, não respeita, preferia você em outro partido. Aí o Fernandes respondeu o seguinte: não me chame de amigo, não lhe dê essa liberdade. Minutos depois, o Cortes, bloqueou o grupo. Gente, mas isso aí, assim, claro que isso é uma autofagia da extrema direita, né? A gente tá vendo que a extrema direita, ela tá sem uma liderança, gente. O Jair Bolsonaro tentou fazer um terceiro turno com o governo, né? Na tentativa ali de liderar uma oposição e tal, aquela coisa toda, e a reforma não ser aprovada. Fracassou. Fracassou. Fracassou porque no mesmo dia que o Bolsonaro estava lá tentando sabotar a reforma, o governo Lula estava liberando emendas, tá? Para os deputados do PL, né? No mesmo dia que estava liberando, também estava ali empenhando as emendas. Então foi ali uma coisa muito rápida. Né? Para quem não sabe o que é empenhar a emenda, é justamente o governo federal carimbar, garantir que o recurso seja destinado para aquele deputado ou deputada. Esse é o termo, enfim, que usa lá em Brasília, né? Ou seja, carimbar realmente, garantir a emenda. Então, gente, isso só mostra, na prática, que o Bolsonaro está começando a feder, né? Na política a gente sabe que político derrotado, ele é que nem peixe em final de feira. Ou seja, ninguém quer. E o Bolsonaro está começando aí ele está começando de fato a se derreter. Ele está começando a perder força. Eu pessoalmente não acredito que ele fique no PL até 2026. Eu acho que daqui para lá ele vai causar alguma coisa e o Valdemar vai acabar pedindo para ele se retirar. Eu não acredito nessa parceria dele com o Valdemar Costa Neto a longo prazo. Até porque o Valdemar não sabe fazer oposição, gente. O Valdemar Costa Neto não sabe fazer oposição. Quem conhece os bastidores de Brasília sabe que o Valdemar Costa Neto não sabe fazer oposição. Ele nunca soube fazer oposição porque ele sempre foi governo. Né? Então, organicamente, o PL é um partido fisiológico. Porque o comando é fisiológico. Então, eu acho muito difícil o Valdemar Costa Neto manter o Bolsonaro nos quadros do PL até 2026. Até porque o Bolsonaro está inelegível. Né? E a gente sabe que, além dessa briga aí dos deputados, o próprio Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, ele foi detonado pelos bolsonaristas. Ele tentou ali dizer para os deputados bolsonaristas que seria ruim para a direita ficar contra a reforma, porque a reforma é uma reforma conservadora, já disse aqui no início do vídeo, não é uma reforma progressiva, é uma reforma ainda muito tímida, muito conservadora, e que o próprio Tarcísio reconheceu que seria um erro a direita ficar contra essa reforma. Resultado, ele foi vaiado, foi xingado pelos deputados bolsonaristas, especialmente pelo Ricardo Salles, que chegou até a pegar o microfone e disse ali disse umas coisas pro Tarcísio, né? O Mário Frias também foi contra, enfim, todos os bolsonaristas do PL se opuseram ali ao posicionamento do Tarcísio. Gabriel, isso é bom ou é ruim pro Tarcísio? A princípio é bom, porque se ele já estava começando a se afastar da extrema direita, que é o objetivo dele, agora é que ele vai começar a se afastar de vez.
né? Agora que ele vai começar a se afastar de vez. Isso é bom para ele, porque ele começa ali a se viabilizar como um candidato de centro, como um cara de centro. Mas centro não existe, né, gente? Mas a princípio é bom para ele porque de fato ele começa a se distanciar ali dos extremistas. Eu não gosto de chamar de radicais porque radicais vem de raiz e quando se trata de direita não existe direita radical, existe extrema direita. Então, a princípio é bom pro Tarcísio. Mas eu acho que, mesmo assim, gente, ele não vai conseguir se classificar para 2026, certo? A direita brasileira tem um problema sério, que é de não ter nomes, de não ter políticos com grande carisma, né? A direita tem esse problema crônico. A esquerda tem um Lula ainda, mas também carece um pouco ali de políticos que têm um pouco mais de carisma. A princípio eu vejo o Guilherme Boulos, né? Mas na direita esse problema é muito mais crônico. Então eu não acredito que o Tarcísio vá se cacifar para 2026 e tal, mesmo com o Bolsonaro estando morto politicamente, eu não acredito que ele vá ser muito competitivo. Até porque se o Lula estiver na jogada, até porque se o Lula tiver saúde em 2026 e tentar uma reeleição, não vai ter vez para Tarcísio, nem para Zema, nem para Ratinho Júnior, nem para ninguém da direita, né? Essa é a realidade, tá certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, não esqueça, dá o like, se inscreve no nosso canal. Se você quiser colaborar, mande um pix, pix@ocafezinho. Forte abraço e até o próximo vídeo.